qual a sua cidade, qual a sua origem, quais são suas raízes e quais são as raízes das árvores do lado, assim. Bom, de início a minha origem é da África. Mas você nasceu lá? Não, eu nasci em Cruz das Albas, no Quilombo. Nasci no Quilombo. Como se chama? Como se chama? Como nome de Quilombo, como se chama? O nome do Quilombo é Baixa da Linha, Vila Quilombola, Baixa da Linha. E tem mais um quilombo logo acima que se chama Vila Gaxinim. São lugares da mesma área, porém que houve uma certa divisão pela busca por espaço. E mesmo pessoas do quilombo indo da Baixa da Linha indo para Gaxinim, da Gaxinim para Linha, elas não têm assim uma transição de convivência por completo. Vão mais por diversão, para ver pessoas, não se preocupam em refletir num lugar, e se preocupam tanto em saber como as pessoas se sentem, porque elas também se sentem reprimidas. Há um tempo atrás, o Quilombola por completo, Vila Gaxinim, Baixa da Linha, foi invadido por uma organização federal que é da UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que é lá em Cruz das Almas. Lá foi tomado por essa organização e arrancaram todas as cercas, tomaram as roças. Depois que o lugar foi constatado como quilombola, deram um jeito lá de voltar atrás, colocaram cercas novas, colocaram uma pessoa na direção para organizar toda a parte da agronomia do quilombola, porque antes não havia divisão e não havia cercado, era um lugar só, sim, mas assim não havia um apoio da pirâmide superior, que são os vereadores, prefeitos, governantes do local. Não havia um apoio. E o povo tinha que vender o que produzia, arte, agronomia, que tinha nas roças, tinham que vender para conseguir o alimento ou comer do que produzia nas suas roças, tipo feijão, aipim, mandioca, amendoim, milho, os alimentos mais comuns e típicos da região. E muita gente já morreu de fome, já sofreu, as casas eram totalmente deploráveis, casas de taipa. Hoje, pelo menos existem umas 500 casas, fora o Minha Casa Minha Vida, aqui no máximo 500 casas que são de alvenaria, a outra parte é de taipa. E Mas a taipa também não é uma coisa tipo como roots também, da galera mais do interior, sim, que também... Sim, é da cultura mesmo. Não se relaciona ao povoado de classe média.
É do povo que veio do quilombola, de senzalas, que precisavam de abrigo nos momentos de chuva. E aí eles criaram esse jeito de construir suas casas de taipa, com materiais tirados da natureza, do próprio lugar que fosse construir sua casa. Muitas casas não tinham telhado, o teto era feito de palha ou algum outro recurso. Mas você preferiria que fosse de alvenaria, assim, você acha que seria? Não, pra mim a alvenaria é só uma proteção. Porém eu prefiro a parte em que eu me sinto bem, que é a história da casa da minha origem. É a taipa, onde eu fui criado, onde eu vivi por muitos anos, por 19 anos eu vivi lá. E é preferível que eu fique num lugar que eu me sinta bem e que eu saiba que não precisou da ajuda de ninguém, sabe? Muitos podem até pensar que é orgulho, mas às vezes não é, porque tem gente que ajuda, mas depois vai cobrar o que ajudou. Minha mãe, a casa da minha avó era de taipa e tava tipo quase caindo por cima dela. Aí veio um empresário lá e fez a casa dela, porém minha avó vivia como se continuasse na casa de taipa. Por quê? Porque ela todas as coisas que ela tinha e que ela queria fazer, como mesa, fogão, ela fazia com barro. Ela não ia na loja comprar uma pia, não ia na loja comprar um fogão. Ela fazia o fogão a lenha ou a mesa no quarto dela, a bancadazinha dela de taipa, mesmo a casa sendo de alvenaria. Tipo, mantendo as raízes e do que ela gostava, né? Ela vivia do que ela sabia fazer. A casa dela, para ela, era só mais um bem que seria passageiro. E minha avó hoje está com 89 anos, graças a Deus. Ela nasceu lá em Cruz das Almas, viu? Foi. Está com 89 anos. É a mãe. Ela é a mãe da minha mãe. E a sua mãe também nasceu aí? Nasceu aí. Em Cruz das Almas? Sim. Mas o povo era do quilombola, era da senzala, dos senhorios que viviam de forma... Mas tinha senzalas lá em... Tinha. Depois da urbanização que foram cortando senzalas, aí o povo fugiu e conseguiu montar um quilombo, onde até hoje prevalece, graças à força dos negros, força da sociedade que lutaram pelos seus direitos. E nisso eu me sinto parte, porque eu nasci lá, eu vivi lá, eu conheço. Eu não posso dizer que eu gosto de lá porque alguém me indicou lá. Eu nasci lá, eu sei a realidade praticamente por completo. Então, minha mãe me contava histórias de parentes, a história dela. Minha avó contava história de quando ela não tinha panela, fazia panela de barro para cozinhar, fazia pratos de barro para comer e não precisou de
da urbanização para que ela evoluísse. Então é o meu sangue, é a minha vida, é tudo que o ser humano em si desejaria ter para não precisar do que o sistema quer, do que o sistema dá. Que o sistema dá e cobra com impostos, como trabalho voluntário, como você vende uma coisa e eles cobram pelo que você vendeu porque estão na propriedade deles. Para mim não existe isso, esse tipo de solidariedade não entra na minha cabeça. É uma forma de dar, tomando de volta o que se deu e ainda talvez em dobro. Porque você dá e para pagar você tem que trabalhar para pagar. E ainda pagar um dinheiro que é seu. É um dinheiro que você conquistou. E dentre várias coisas. Seu pai também nasceu aí? Cara, não tenho muito conhecimento da parte do meu pai, porque ele sempre me contou que morou numa localidade chamada Santa Júlia, que era um pouquinho distante de Cruz das Almas. É tipo 4 quilômetros de Cruz das Almas, 4,5. Então ele conviveu lá de favor. Ele vivia lá de favor, era rendeiro. Rendeiro? Arrendeiro é uma pessoa que vive de favor e trabalha para pagar a moradia. Entendeu? E quando ele saiu Arrendeiro ou rendeiro? Rendeiro é isso aí. Sim. Aí ele me falava que muitas vezes fugia porque ele queria arrumar um trabalho que lhe sustentasse, não que os outros sustentassem ele. Ele sofreu horrores nesse lugar por causa desse preconceito que até hoje assola a sociedade negra, índia, a sociedade mestiça. Então, na realidade, a sociedade hoje tem se corrompido por besteira, por um nada. Tem se corrompido pela vontade de ser, de ter, de querer mais que o próximo. E não se preocupa com se o próximo está precisando, se o próximo vai querer, ou até mesmo se o próximo tem para se sustentar. Eles querem saber de si e de si e de si, sem querer nem saber que existe mais ninguém no mundo. A mente das pessoas de alguns lugares que eu convivi tem sido assim. Certa feita eu passei num bairro e um menino tava tipo, e aí, negão? E eu nem conhecia. Ô, negão, eu olhei pra trás, é legal. Aí ele deu risada. E aí, negão? E aí, negão? Eu falei, ô, velho, qual foi? Aí ele, não, velho, porque você... Eu percebi que você é de outra origem. Eu falei, velho, eu não como essa história não, você tá de preconceito comigo? Ele, não, velho. Aí eu falei, velho,
a minha cor não diz a minha vivência não. Mas você tem que aprender que as cores só diferenciam as cores, não diferenciam as pessoas. Nós somos os mesmos, somos iguais, velho. Pare com isso. A criança tinha o quê? 12 anos de idade. E já estava nessa vivência de que um negro, alguém sujo, alguém que se veste mal, já não serve para a sociedade em que eles vivem. Eu pego na história do navio negreiro que mostram mulheres despidas, homens deitados pelo chão, crianças, mulheres com crianças no colo, e vejo que existe algo escondido atrás desses livros, de quadros, de pintura. Eles não mostram a realidade. Eles colocam uma máscara, colocam ali bonitinho para ludibriar a mente das pessoas e dizerem o que não é. Sendo que, sabendo que se mostrasse a história verdadeira, as pessoas iam lutar pelos seus direitos, iam, protestar mesmo, e eles acabariam perdendo porque a burguesia no dia de hoje, que são os ricos, estão em menor quantidade. Então, quanto maior for o número de pessoas, de pessoas que querem o seu direito contra eles, eles perderiam. E aí usam esse tipo de informação para prender a mente da sociedade negra mestiça, nisso aí, continuar no poder. Eles querem que os outros se danem, dar aqui uma cesta básica, que vai ficar tudo bem, dar R$70 para pagar uma energia, que vai ficar tudo bem. E esquecem que as pessoas não querem só dinheiro, não querem só comida, querem uma casa, querem um cobertor para se aquecer no frio, querem uma casa para tempos de chuva e sol, para se abrigar, querem o carinho, o calor das pessoas, sentir o abraço de pessoas, porque o ser humano não vive só. Se a pessoa se considera um ser humano, ela não vai conseguir viver só. Ela sempre vai buscar um lugar em que tenha pessoas com quem se relacionar e construir não só uma amizade, mas uma confiança maior e tantas outras coisas que hoje tem sido escassa. É muito difícil encontrar pessoas que se importem com as outras. Agora vem cá, negão. Você falou que você saiu de casa com 19 anos. Não, eu sempre morei em casa, sempre fiquei com minha mãe. Eu passei a sair mais de casa quando eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho 21, tem um ano
eu não fico mais direto preso dentro de casa. Eu larguei a timidez de lado, larguei o meu complexo interior para ser eu, para viver conforme o sentido da vida, o que é realmente a vida. Dizem por aí que a vida é viver na vontade que você quiser, mas eu não acho isso. Porque às vezes a nossa vontade não é a vontade dos outros, não é o querer dos outros. É necessário se importar com as pessoas também. E hoje em dia não tenho visto isso. Quando eu comecei a viajar, sair de casa, a minha mãe ficou tipo super preocupada porque Você saiu pra quê assim mesmo? Saiu Eu saí tipo sem rumo. Já não aguentava mais ficar preso, já não aguentava mais ver o que estava acontecendo e ficar calado o tempo todo. Então eu preferi sair como um louco, sabe? Foi onde eu conheci o artesanato. Eu conheci a arte e cultura de rua, o viver em sociedade, viver entre irmãos. Conheci o que é saber de verdade, não um saber mitológico, mas um saber de conhecer, de passar a conviver. Então, o que é saber mitológico? O que é o saber mitológico? O saber mitológico, na minha concepção, é o saber de histórias. Tipo, eu fico o tempo todo preso a livros, preso a histórias contadas. E se eu não procurar o conhecimento real, vivenciar, não vai fazer nenhum sentido todo esse estudo. O saber mitológico é um estudo do que talvez do passado, presente ou futuro, mas não deixa de ser um saber mitológico se não for vivido, não for estudado na realidade, convivendo, sair fazendo perguntas, mesmo que muitas pessoas não gostam não, tudo bem. Eu pergunto a outras pessoas. Eu sei que as outras pessoas vão ter a carisma de me contar, de me fazer conhecer o que é realmente a vida, o que é realmente viver e saber o que eu quero, porque não é necessário só de mim para saber o que eu quero. Eu preciso conhecer de outras pessoas para definir o que eu vou querer. Preciso ganhar conhecimento para verter conhecimento. E o que você quer, negão? Bom, o que você quer mesmo assim, man? O que você quer de querer, de quero, man? O que eu quero mesmo de coração, de dar meu sangue por isso é que as pessoas deixem suas malícias de lado, seu preconceito e comecem a acolher as pessoas como se fosse um filho, como se fosse um pai, uma mãe. E
que as pessoas saibam o verdadeiro sentido do que é ser sociedade, do que é ser comunidade. Que as pessoas buscam o querer, mas não sabem o que é querer. Buscam saber, mas não sabem o que é saber. E o que eu quero no momento, o que eu quero mesmo é viajar, é conhecer. Eu quero me relacionar com pessoas diferentes, conhecer etnias, conhecer mais ainda sobre a minha origem, sobre a minha geração, conhecer o que se passou com os meus ancestrais, com os meus descendentes, e aprender a conviver com eles mesmo não estando mais na atualidade, entendeu? Porque quando você conhece e sente na posição dos seus descendentes, você passa a ser uma pessoa diferente. Você não vai ser mais aquela criança que não sabia de nada, que com 7 anos já aprende a ler, com 5 já aprende a pintar um desenho, mesmo que saia borrado. Você vai ter um conhecimento de águia. Vou focar nisso aqui e eu não vou olhar para baixo enquanto eu não encontrar um alvo. Seguir sempre olhando para cima. A águia ela só desce para as extremidades da terra quando ela está com fome ou quando ela quer descansar. Mas enquanto isso, ela está sempre voando e buscando além, mais alto, e sempre tem a visão ampla de onde ela quer chegar e o que ela quer fazer. É uma perspectiva de vida que para mim não tem comparação. Pelo menos eu acho que não tem comparação, porque é o que eu quero, é o que eu sonho. Então, sobre isso eu não tenho assim muito a dizer, porque ainda estou focando, ainda estou dando as primeiras planadas, aprendendo para os primeiros voos, né? Sim. Pegando o corpo, né? E a intenção é crescer cada dia mais e conceder a oportunidade às pessoas de saber o que eu vivi, saber a minha história e talvez pensar melhor, porque a vida dos outros influencia no seu viver. Se eu convivo com pessoas que não vai me trazer bem, eu só vou fazer o mal com aquela pessoa e até por essa pessoa. Enquanto eu poderia estar convivendo com pessoas que têm histórico, que tem um histórico, um currículo social, né, ótimo, do que é a realidade da vida, do que é saber, que é bem diferente do que temos hoje. A criminalidade tem assolado a sociedade, tem assolado o mundo de tal maneira que parece incontrolável. Até
o sistema entram no crime, se dizendo fazer justiça e acabam criando laços com a maldade, sendo que o dever deles não seria esse. Sendo que a verdadeira visão de justiça não é só justificar, não é só pegar uma pessoa que fez errado, colocar num lugar preso, porque aquilo só vai enfurecer mais a pessoa. É como um leão que quer estar livre, mas que foi enjaulado e que se for solto vai sair destruindo tudo. Entende? As pessoas precisam pensar mais, refletir mais e através desse pensamento, dessa reflexão, ver que não é aquilo o melhor para a sua vida. Não é ficar preso atrás de portas, entre quatro paredes, sem ter o que comer direito às vezes, ou sempre, passando necessidade sem ter as boemias que havia dentro de casa. Porque mesmo ele estando em situação difícil, eles têm as suas próprias boemias. A regalia de estar com a família, de poder conversar, dar risada. E ali dentro desse local, que hoje é denominado como cadeia, ele vai entrar numa depressão como um cachorro que quando criança vivia solto e de repente vai para a coleira e fica ali chorando, mesmo que a pessoa não veja ou que não mostre, mas ali esse animal fica chorando, choramingando para ser solto, e às vezes chega alguém para talvez libertá-lo e ele acaba sendo cruel porque não conhece essa pessoa. Passou tanto tempo preso que não conhece. O ser humano tudo é ligado ao ser humano, não de coisas ruins. Porque o ser humano não foi feito para ser mal. O ser humano foi feito para ser mais um ser puro sobre a terra, sem maldade, abraçando todas as causas possíveis para resolver um problema, porque a sociedade sempre tem problemas. É conceito de vida que, cara, é inexplicável. Inexplicável. A capacidade mental do ser humano tem diminuído, embora use os 10%, mas aparentemente tem diminuído, porque estão agindo como animais irracionais, que vê alguém que quer fazer até bem, mas não tem tanta convivência a ponto de aceitar, de querer perto. As pessoas têm se reprimido e afastando pessoas que talvez seja a melhor pessoa, o melhor amigo, a melhor pessoa para conviver. Não existe sentido na vida que ser mais uma pessoa que respeita, que busca um foco, uma direção do que é saber se relacionar. Ela sempre vai seguir em qualquer caminho onde der para andar,
sem destino e acaba se dando muito mal porque não sabe o valor que tem ser um ser humano. Agora me diz uma coisa, meu. Você falou uma palavra assim que não é uma palavra que se usa mais hoje em dia, assim. Etnia, assim. Que existem etnias, assim, o que é uma etnia, assim, é uma palavra. Etnias, na minha concepção e pelo que eu aprendi, são culturas, são. É um país? Um país é uma etnia? Não, pelo meu conhecimento, etnia é a cultura de um lugar que vem guardando tempo após tempo, guardando essa cultura para que seja conhecido e o lugar seja assim mantido nesse preceito, e aí vai passando de geração a geração, buscando uma interligação com as pessoas, porque a cultura leva à comunhão. A cultura, embora muitos não aceitam, levam as pessoas a se conhecerem melhor, a se relacionar melhor, a viver de forma respeitosa, sem maldade. É difícil explicar muitas coisas, porque etnia leva de uma ponta a outra uma linha extensa, tão extensa que não se pode explicar. Então, qual é a sua etnia, negão? A minha etnia é a cultura para mim é aprender novas etnias, novas culturas, novas convivências, é saber me relacionar melhor com pessoas que talvez eu não conheço e criar uma interligação, um respeito. Tudo bem? Um respeito que hoje em dia não tem sido posto dentro da realidade. Muitos têm tentado acabar com as culturas pelo medo de que as culturas roubem um espaço que não é deles. Que isso, mano. Buscam uma certa ligação para que as pessoas se tornem monótonas e não haja uma harmonia entre as pessoas. A cultura, a etnia, o jeito de viver de outras pessoas, muitas vezes ofuscam o que eles chamam de luz para eles. Mas a luz para eles é necessário que haja escuridão para outros. É necessário que enquanto para eles seja tudo uma bonança, para os outros o mar está um tempestuoso, não querem nem saber e levam outras pessoas a pensar igual, sendo que o mundo é para todos, o mundo é grande, a terra é grande, pessoas têm que aprender que não existe só aquele espaço para ele. Procure um espaço que lhe satisfaça sem tomar, sem que obstrua o sentimento das outras pessoas
por aquele espaço onde elas já haviam nascido, criado, sido aprendendo o que é viver em sociedade, viver numa linha de igualdade. E se prendem a valores que são deploráveis, são mesmo difíceis de qual a palavra certa? De aceitar. Sim. São difíceis de conviver, de entender, porque é necessário entendimento para saber o que o outro quer. E aí, nessa confusão que eles criam para que as pessoas não entendam, eles aproveitam esse espaço para lançar sociedade contra sociedade e fazer inimizade entre o povo para que eles lucrem mais. Não estou falando do capitalismo, eu falo do lucrar mais, é conseguir mais pessoas pro lado deles, como hoje há uma luta por partido. Tal pessoa é do partido de não sei quem, fulano é de qualquer outro partido. É uma desunião totalmente diferente do que a Terra foi criada há milhões de anos atrás. Antes pessoas eram mais unidas, viviam mais em grupo. Hoje estão nem aí pro que é mesmo viver. É necessário aprender a viver. É necessário aprender o que os outros aprenderam. Buscando sim o conhecimento e sabendo que aquele espaço já havia pessoas, já haviam dominantes. Não precisa tomar o espaço. No caso dos portugueses que chegaram no Brasil, como é contada a história nos livros de escola, que chegaram e foram convivendo com os índios, na verdade não é aquilo. Eles chegaram como se metesse o pé na porta de uma pessoa inocente e quisesse tomar o lugar, tomar e mudar toda a consciência, como a catequização. Catequização foi um ludibriamento para os índios aceitarem trabalhar para os portugueses. Eles insistiram tanto nessa catequização que os índios decidiram não fazer guerra, que houve guerra, não fazer mais guerra, se juntaram, fizeram essa catequização e os índios hoje são como um nada. Pelo menos eu já vi em televisões que os índios têm sido totalmente, alguns mortos, outros espancados, outros expulsos da sua própria localidade, da sua comunidade indígena, por causa de espaço, por causa de uma parada que não vai acrescentar em nada, porque já tem um grande espaço. A Europa é enorme e eles querem cada vez mais reter lugares que não tem nada a ver com a terra deles. Eu não digo a Europa em si, eu digo a Europa
potência, porque na Europa existem pessoas que estão em estado de necessidade. Sim. Hoje mesmo eu passei por uma pessoa que estava sentada no chão com um saco e que estava comendo a comida no saco. E aí eu pensei, poxa, se eu fosse um desses governantes, será que essa pessoa estaria aqui? Mas depois eu me lembrei, corrupção gera corrupção. E se eu fosse mais um legislativo, se eu fosse mais um presidente, não ia adiantar de nada. Talvez eu fosse mais um corrupto. Então, O que você faz? O que você faz? O que é que você pensa, tipo, que tipo de perspectiva você se vê fazendo, assim, em relação a esse quadro? Se é que você vê uma necessidade de perspectiva, ou acha que as pessoas também podem sair dessa sozinhas, ou acha que tipo de, como você se manifesta em relação a isso? Bom, a maneira como eu me manifesto é bem simples. Eu imagino como se fosse eu no lugar daquela pessoa. E eu me sinto como a sociedade diz, aquele ali não presta pra nada. Eu vejo como se a sociedade passasse e dissesse, aquele ali não tem futuro não. Eles esquecem que o verdadeiro valor não está na pessoa em si, está no conhecer aquela pessoa, a história daquela pessoa, a convivência daquela pessoa, o que ela passou para estar ali, entende? E se fosse a minha perspectiva é de mudar tudo isso sem corrupção. Infelizmente, hoje, nos dias de hoje, tem sido difícil, muito difícil. Mas vem cá, assim, negão, já finalizando assim, o que é que você faz? Hoje você faz artesanato. Sim. Você faz mais o que, assim? O que é que você curte? Que tipo de movimento você faz no mundo, assim? Que você, pô, eu acho que esse caminho aqui, que é o de... Primeiro você falou da viagem, de viajar, do artesanato, uma viagem pessoal. Que tipo de coisas você busca mais, assim, como forma de fazer uma modificação mesmo, por todos, pelo que você acredita, melhor do que por todos, pelo que você acredita? Bom, de início eu procuro a forma mais fácil. Qual é a forma mais fácil? Que a forma mais fácil é me relacionar com essas pessoas de quem os maiores não dão valor, sabe? Eu posso chegar a conversar, e aí, velho, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Não, mas talvez a pessoa não esteja precisando de alguma coisa, está precisando conversar com alguém, precisa que alguém mais de uma lhe note. Conversa do que às vezes. A conversa em si é só um veículo, pelo menos que alguém se aproxime dela e que faça ela se sentir parte da sociedade. Lógico. O ser humano precisa, esse ser humano precisa de que outro ser humano faça ele se sentir ser humano, faça ele se sentir que ele não está só,
Porque essas pessoas, uma boa parte se sente só por não ter quem os note. Pode. E as minhas viagens têm sido, tipo, eu não tenho encontrado, mas volta e meia eu passando por qualquer rua, frente de lojas, eu olho se não tem alguém no chão pedindo dinheiro, eu olho se não tem alguém na rua em situações tipo mal vestido, que eu possa até doar uma roupa, chego, converso. Talvez eu passe o dia todo com aquela pessoa, conversando e fazendo ela se sentir melhor. A comida não é só o que preenche o ser humano. O que preenche o ser humano é se sentir bem, se sentir à vontade, sabe? É o verdadeiro sentido de saber viver. Pode crer. Você escreve, nego? Eu tinha visto coisa no seu celular. Eu escrevo, faço poesia, escrevo textos, faço música. E é incrível que todas essas músicas, no fundo, ela diz tudo isso que eu falei. Faz uma interligação com a sociedade, faz uma interligação com a probabilidade de mudança do mundo, faz uma interligação entre pessoas, o modo como as pessoas tratam uma com a outra. E eu encaixo tudo e pode surgir texto, música em forma de poesia, é a forma mais sentimental de se escrever um texto, é a poesia. Sim. Também eu posso descrever tudo isso num soneto ou num só verso. Eu aprendi isso escrevendo. Tudo que eu escrevo eu aprendi escrevendo desde os 7 anos de idade, que eu tô lá, ó. Tipo, aconteceu alguma coisa comigo agora. Daqui a 1 hora à frente eu tô escrevendo tudo o que aconteceu. Tem algum poeta que você curte assim, nego? Ou alguma poesia? Eu curto Dom Casmurro, curto a poesia barroca, que é uma poesia bem mesmo que mostra a realidade, a poesia lírica, a poesia satírica, que é uma poesia, um tipo de poesia que ela... Algum autor, tipo Gregório de Matos, né? Também o Gregório, não me recordo o nome de todos, mas são poesias que mostram mesmo a realidade de pessoas que sabem realmente o que é o sentido de viver. Você escreve também assim, tipo, você tem algum poema que você lembra assim, nego, também assim? Que você curta, ou algum poema que você curta assim, que queira compartilhar assim? Em mente eu não tenho, mas eu tenho aqui, se você quiser que eu declame, tem. Algo que você gosta, assim, pra compartilhar mesmo. É assim. Ela desligou. A gente espera ligar também. Você começou a escrever com 7 anos? Com 7 anos. Mas alguém já lia na sua casa? Alguém já escrevia? Não. Escrevia tipo como escritor? Não. Ninguém, só escrevia mesmo porque
escola, só escrevia, tipo, fazer dever de casa. Sim. Então, e eu fazia o dever de casa e depois eu me isolava e ia escrever o que se passou no meu dia. Eu perdi muitos documentos, pra mim eram documentos e eu perdi. De boa? De Vamos boa, ler né? esse lado aí, né? Sim. Vamos aqui, Igor. Valeu. Perdi, pra mim eram documentos que eu acabei perdendo, o tempo, chuva. E... Seus textos estão lá com sua mãe? Oi? Com seu pai? O quê? Seus textos? Então, alguns estão guardados numa coleção de livros que eu tenho. Você tem? Tenho Mas coleções de livros, revistas. Gosto muito de ler, assim, Pensa em escrever um livro assim também, né? Penso. Como seria o título? Tem ideia já? Chegou a pensar? Bom, pra mim as ideias surgem no momento. Eu não gosto de programar. Só vai vendo, Surgiu chega no aqui, momento. é isso E já é. e já é. Boa. Tipo, eu escrevo o texto todo. Aí depois eu leio o texto. E que tema eu poderia dar a esse texto? Aí tipo, eu escrevo um texto sobre o que é história. Aí eu coloco a história da história. Entendi. Aqui, E a gente finaliza com essa sim, declamação. Pode ser? pode ser. Bom, não tem tema porque esses tempos eu tenho, Não tem tema, você diz título assim. assim, não tem porque eu tenho estado muito ocupado e não tenho para ler, mas aí eu vou declamar. Cadê a segurança que se diz fazer o seu papel mais que a maldade? Que, aliás, só se vê agressão e violência contra a sociedade. Por todo lado, só vejo maldade. Solidariedade ficou escassa, mas que desgraça meu povo passa. Julgam minha aparência sem saber meu verdadeiro valor. E o meu verdadeiro valor está na minha essência, meu parecer não muda o meu jeito de ser. Sou estudante, sou aprendiz. Não me afeta a sua crítica, nem o que você diz. A vida está aí, você faz o que quiser, mas não vem querer que eu faça o que você quer. O seu conceito não muda, não me muda. Posso ser preto, mas não sou otário. Precisamos de equilíbrio e um tempo de alívio. Angola. Por que Angola? A minha origem é da parte da minha mãe. Ela nasceu em Angola? Não, ela nasceu em Cruz das Almas, mas os descendentes são de Angola. O meu pai, meu avô, que como eu disse é russo, ele só fez mudar um pouquinho na cor, clarear um pouquinho a cor da minha mãe, mas ela continua tendo o sangue de Angola na veia. E você escreve como Angola? Você gosta de falar? Você gosta dessa palavra? Gosto. Redes sociais, Facebook, WhatsApp,
Instagram, onde você me procurar, o WhatsApp, se não souber meu nome pode colocar Angola. Se você procurar no Facebook vai estar lá, Negro Angol, Preto Massa ou Anderson, mas o Angol é por quê? Porque o Facebook não aceitou um nome tão comprido. Aí eu tentei colocar curto, não aceitou. Eu tive que diminuir uma letra, que foi a letra A do Angola. Mas não muda. Pra mim é sempre Angola. É a minha característica, a minha cara. E eu não tenho medo de expor. Tá ligado? Não tenho medo. É isso, nego. Não tenha. Suba aí. Tamo junto, meu irmão. É sim. Toda hora. Irmandade. Irmandade na Gol. É sim. Chama. Próxima vez se encontra aí. Sim. Uma hora. Cravado. 1 hora e 1 minuto. 1 hora e meia. 1 hora e 1 minuto.